Efésios capítulo 2, de 4 a 8. Eu vou ler, os irmãos acompanham, tá bom? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra. Amém. Obrigado por esses versículos, Amém. escritos há tanto tempo, tão ricos e tão presentes para nós no dia de hoje. Amém. Senhor, abrimos o nosso coração. Amém. Senhor, falar conosco através dessa palavra. Amém. Senhor, ilumina-nos. Amém. Assim como Paulo orou, Senhor, ilumina o nosso coração. Amém. Para entendermos a Tua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus, nós te amamos. Amém. Queremos entender, queremos que o Senhor fale conosco. Amém. Fale no nosso coração. Sim. Senhor Jesus, Amém. abençoa-nos nessa noite, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O título da mensagem de hoje, sábado, é Pela Graça Mediante a Fé. Amém. Hoje nós vamos falar da graça mediante a fé. Amém. E amanhã nós vamos falar outro assunto. Amém. Então hoje a gente vai falar da graça e da fé. E amanhã a gente fala a segunda parte da semana, tá? Louvado seja o Senhor. Mas Deus. É Deus. Mas Deus. Sim. Deus. Graças ao Senhor por esse mas. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. O que você espera de uma pessoa morta? Enquanto ainda está vivo, você tem alguma esperança, certo? Mas depois que morreu, encerrou o assunto. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos como reagir. Não tínhamos como. Não havia maneira de termos qualquer tipo de reação, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós vimos semana passada. Aí ele fala assim, Paulo vem e fala, mas Deus, ou seja, quando a condição humana chega numa situação que não tem solução, Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, na condição de morte, você não tem reação nenhuma. Na condição de morte, você não tem o que fazer. Precisa da misericórdia. Sim. A misericórdia é algo que vai além do amor. Eu te amo. É uma coisa. Até certo ponto é recíproco. Mas eu tenho misericórdia de você, não é recíproco. Porque se eu tenho misericórdia de você, significa que você está numa condição que não tem como resolver o seu problema. Eu tenho misericórdia, é mais do que o amor. A extensão da misericórdia vai além do amor. E é isso que Deus fez com que cada um de nós. Amém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, uma situação de morte, que você não tem reação, você não tem o que fazer, você não enxerga nada, Deus te alcança. Irmãos, Deus me alcançou. Amém. Deus alcançou cada um de nós. Amém. Através da sua misericórdia. Sim. Nada poderíamos fazer. A resposta é nada. Eu não podia fazer nada. E Deus me alcançou. Amém. Deus te alcançou. Louvado seja o Senhor. Sim.
Que mudança, né? Quando Lázaro estava ali em João capítulo 11, ele estava morto, não tinha solução nenhuma, não tinha condição nenhuma, estava morto. O Senhor foi e falou assim: Lázaro, sai daí. Lázaro, levanta. Você só precisa de uma coisa, Lázaro. Você não precisa de educação, você não precisa de ensinamento, você não precisa de repreensão, nem arrepender, não tem como, estava morto. Precisa de vida. Sim. E nós precisamos de vida. Amém. Nós precisamos de vida. Amém. E o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia. Louvado seja o Senhor. Amém. Então mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele nos amou e nos alcançou através da sua misericórdia. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele tem uma vírgula, até aqui na minha tem um tracinho. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Então, o que o Senhor faz? Ele nos dá vida, Ele nos ressuscita, e Ele nos faz assentar junto com Cristo. Amém. O Senhor não apenas nos ressuscitou, mas Ele nos levou a estarmos assentados. Amém. Colossenses, né? Estamos assentados com Cristo. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Hoje nós temos que ter uma oração: Senhor, viva a sua vida em mim. Amém. Senhor, eu não quero apenas ter um desejo de ser como o Senhor. Tem até um hino que fala ser como tu, né? Eu quero te imitar. Senhor, eu não quero te imitar. Eu não consigo te imitar. Muitos de nós temos muitas dificuldades na nossa vida. A gente passa por muitas situações e a gente chega à conclusão que eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer. Eu queria ser como o Senhor em muitos aspectos, principalmente quando a gente vê o Evangelho, os Evangelhos, a gente vê o caráter do Senhor, é tão lindo, tão maravilhoso, a gente fala assim: Senhor, eu queria ser como tu, mas eu não consigo. Aí o Senhor fala assim: você precisa ressuscitar e você precisa me viver. Amém. Tá, mas como é que eu vivo Cristo? Não se preocupe, o Senhor vai te levar a vivê-lo. Amém. Através da circunstância, através das situações. Sim. Pouco a pouco o Senhor vai te mostrar o caminho. Amém. O Senhor vai iluminar o caminho para que você viva Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Sim. A questão é, quando vem circunstâncias da nossa vida, quando vem dificuldades, nós não podemos fugir. Vem uma situação, né? A gente passa por situações o tempo todo, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, né? Nós passamos por dúvidas. Não fuja, se apegue ao Senhor. Amém. Né? Fala: Senhor, como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou resolver essa situação? Senhor Jesus. Tenho visto, sabe, irmãos, situações que eu falo assim: puxa, a situação que essa pessoa está passando, ela realmente está sofrendo, mas por não ter o Senhor, não consegue resolver. Não consegue, por quê? Porque não buscou o Senhor, não encontrou o Senhor. Está passando pela internet agora, tem todos os canais, G1, que é Globo, né? Record, tal, todos os canais online. Um amigo a Clary tinha, minha esposa, um amigo, uma amiga, que trabalhou junto, ela aposentou e tem um filho. O filho tem 42 anos. Ele estava dirigindo aqui na Anhanguera e o carro dele tinha aquela câmera. O cara mora no São Suci, o cara é gente é top, o cara bom, o cara trabalha no Google. Isso está tudo na internet, mas que eu estou falando, não é segredo nenhum.
E ele brigou com um motorista de Uber. Você viu essa história? O motorista né? Oi? E aí, de aplicativo, brigou no trânsito, dirigindo. Sacou a arma e deu 5 tiros no carro do Uber. 3 pegou no carro. O motorista falou, o motorista do Uber foi para a Americana, abriu inquérito pela filmagem do carro, pegou o cara. Apareceu ele dentro da casa, a polícia era dentro, confiscando, tinha 12 armas. Aí é próximo de nós, porque a minha esposa conhece muito bem a mãe do rapaz, conhece quase que a história toda. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, acho que é a hora da mãe dele se ajoelhar e suplicar para o Senhor, porque é uma situação insolúvel. Aí eu pergunto para vocês, estamos ilesos de nos irar por qualquer tipo de situação que passa na nossa vida? Ou você é um santo e você já consegue imitar Cristo ou ser igual a Cristo em tudo? Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente fala assim, Senhor, eu não sou diferente desse cara, né? Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Amém. O cara é de alto nível, irmãos, mora no São Suci, tem rico, você olha lá, mostra no vídeo, a polícia entrando dentro da casa dele, o cara tem 11 armas, quanto custa uma arma? Deve custar caro, eu não sei, eu nunca tive uma arma, mas assim, onde eu estou chegando, onde eu quero chegar com isso, é que se nós não dependermos do Senhor na nossa vida, não confiarmos no Senhor, e a maneira de a gente enfrentar situações no nosso dia a dia é a gente se humilhar na presença do Senhor. Amém. Nós temos que gastar, sabe o quê? Não é a nossa inteligência, porque inteligência aquele rapaz tinha muito. A família é boa. O que ele não tem é joelho. Joelho, para se ajoelhar e orar e clamar ao Senhor por misericórdia. E muitas vezes, irmãos, no nosso meio, nós não gastamos joelho. Nós temos que aprender a gastar joelho, irmãos. Gastar tempo na presença do Senhor. Amém. A única maneira de vivermos Cristo nos vivificou, não vivificou? Nos ressuscitou, não ressuscitou? Agora precisamos viver Cristo no nosso dia a dia. Por isso que quando chega aqui no versículo, na sequência, ele fala assim, pela graça sois salvos. Versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo faz questão de falar da graça. Aí pergunta, irmãos, para qualquer irmão que você conhecer, qualquer irmão, de qualquer igreja, que é graça? O que ele vai falar? Responde para mim, quem sabe? Como é que é? O dom imerecido. Quem já ouviu falar esse termo? Que graça é o dom imerecido. Pode levantar a mão mesmo. Graça é o dom imerecido. Você não mereceu a graça. Mas você não recebeu aquilo. Mas você não mereceu, mas você ganhou aquele presente. É um dom. Dom é um presente imerecido. Está certo. Não está errado, não. Porém, a graça não é apenas para nossa salvação, para nós, o primeiro dia que nós cremos no Senhor, eu fui salvo pela graça, né? Salvo pela graça, sou eternamente grato ao Senhor, porque Ele nos salvou sem eu merecer. Mas é muito mais do que isso. Se nós não entendermos esse muito mais do que isso, a nossa vida cristã fica igual daquele cara, que na hora do vamos ver, na hora da ira, ele sacou a arma e deu 3 tiros no outro lá. Às vezes com a nossa esposa, às vezes com o cachorro, essa porcaria, esse cachorro sai chutando o bicho, às vezes com qualquer coisa, irmãos, a gente se ira. Então, se nós entendermos que graça é o resultado do processo do Senhor, o resultado do que Cristo passou, através de todo o seu viver humano, começando pela encarnação. Ele nasceu naquela manjedoura. Irmãos,
Deus, Criador dos céus e da terra, nasceu numa manjedoura. Para quê? Para salvar a humanidade. Muito mais do que isso, irmãos. Ele nasceu numa manjedoura. Ele viveu o viver humano como ele viveu. Teve todo o ministério dele. Foi para a cruz, derramou o sangue dele para nos comprar de volta para Deus. Para que hoje ele pudesse ser essa graça para nós. Amém. Então, a graça é Deus fazendo em nós o que nós não conseguimos fazer. Presta atenção, é Deus fazendo em nós o que nós não conseguimos fazer. Tá, muitas coisas eu não consigo fazer, e eu me dou por, eu sou assim, eu nasci assim, e vou morrer assim, certo? Como é que é o? Síndrome da Gabriela. Exato. Isso é não conhecer a graça. O Senhor, irmãos, está trabalhando em nós. Ele vai cumprir o propósito dele, através da graça em nós. Amém. Senhor Jesus. Sabe, Deus, não é homem para que minta, né? Ele vai cumprir o seu propósito, né? Então, graça é o próprio Cristo resolvendo os nossos problemas. O próprio Cristo solucionando os nossos problemas insolúveis. Você tem um problema insolúvel que te acompanha a vida inteira? Você tem uma dor, você tem um sofrimento, você tem um pecado, você tem um comportamento, você tem uma ansiedade, você tem uma dúvida, você tem um medo que você não conseguiu resolver? Graça que consegue resolver. Graça consegue resolver todos os problemas. Amém. Que nós não conseguimos resolver. Por quê? Porque graça é Cristo operando aquilo que nós não conseguimos resolver em nós. Amém. Esse Cristo se tornou o Espírito que dá vida. Amém. 1 Coríntios 15, 45. Ele em nós, como Espírito, resolve os problemas. Só que nós temos uma coisa. O Senhor precisa com que nós experimentemos essa realidade no nosso dia a dia. Então Ele permite que situações ocorram para que a gente se prostre, para que a gente se humilhe e exalte o nome do Senhor na nossa vida. A ponto da gente reconhecer: o que eu consegui não fui eu. Porque na hora que você consegue fazer alguma coisa, você se orgulha. Como é que você sabe? Quando é a graça, quando é o Senhor, quando é você? Quando você se orgulha. Ou quando você fala assim: não, isso aqui eu não consigo. Não é a graça. Ou quando você fala assim: Senhor, eu consegui, olha só que legal. Isso não, você que conseguiu, não foi o Senhor. Quando a graça opera em você, você não se orgulha. Quando a graça opera em mim, eu engrandeço e louvo o nome do Senhor. Amém. Isso é viver pela graça. Eu acho que a palavra dessa semana deixou bem claro para nós isso. Vocês desfrutaram das porções dessa semana? Né? As perguntas que tem ali e as respostas. Eu acho que as perguntas e as respostas são muito contundentes, muito significativas, né? Nos levando a refletir, falar: Senhor, viva em mim, né? Não é apenas, eu não quero apenas te imitar, eu quero viver, né? Viver esse Cristo fazendo em mim, fazendo o que eu não consigo fazer. Verdade. Aí a gente começa a experimentar aquilo que Paulo falou: não eu, mas a graça. Amém. Né? Não é eu fazendo, mas é Cristo fazendo em mim. Amém. Graças ao Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Conseguimos por nós mesmos amar, perdoar, suportar e vencer nossas reações? Se for pelo esforço natural, né? Nós vamos ter tensão, ou orgulho, ou desânimo, mas pela graça, o que você fala? Senhor, eu reconheço a minha incapacidade. Senhor, eu me volto a Ti, recebo o Seu suprimento e coopero com Ele. Eu vou cooperar com o Senhor, dizendo sim e amém.
Muitas situações, muitas vezes a gente vê irmãos que falam, estou cansado, não vou mais, não consigo mais prosseguir. Eu mesmo já passei por situação assim, irmãos. Cheguei um momento, falei assim, Senhor, eu não vou começar de novo, eu não vou fazer tudo de novo. Com a idade que eu estou, acho que acabou a minha carreira espiritual. Falei isso para o Senhor. Aí nesse momento, quando não tinha mais solução, o Senhor me abriu a porta. E ressuscitou. Amém. Eu estou aqui porque eu ressuscitei. Aleluia. Isso não significa que amanhã eu não vou ter algum problema. Sabe, irmãos? Tem irmãos, líderes, irmãos que cuidam de milhares de irmãos. Chega lá pelas tantas, servo do Senhor, fala com uma eloquência tremenda, tem milhares de seguidores e cai em pecado grosseiro. Aí você fala, o que aconteceu? Ou seja, nenhum de nós está ileso de cairmos em algum pecado, de cairmos em alguma situação. Por que isso acontece? Por quê? Porque a graça falhou. Porque Cristo não cai em pecado. Ele vence o pecado. Mas nós deixamos de confiar no Senhor, confiamos na nossa própria força, confiamos nas nossas próprias condições, paramos de orar, paramos de depender do Senhor. Pouco a pouco a gente vai ficando vulnerável aos ataques de Satanás. A única maneira é se humilhar na presença do Senhor, orar e falar, Senhor, eu quero viver Cristo na minha vida, eu quero depender do Senhor na minha vida. Esse é o viver que o Senhor quer que nós tenhamos. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu. Esse é o ponto. Paulo está falando da experiência dele aqui, mas ele fala, não eu, mas a graça de Deus comigo. E aqui, irmãos, eu quero dar um testemunho forte. Nós temos reunidos faz 2 anos e meio aqui, né? Aqui em outros lugares, mas juntos, 2 anos e meio. Quando eu olho tudo que Deus fez no nosso meio, e tudo que o Senhor tem dado para nós, eu falo assim, não dá, não foi nós, não foi nós, não foi o Fábio, não foi o Cido, não foi nós que fizemos isso. É a graça de Deus. Amém. Nós temos que ter essa convicção. Não é que temos que ter, é óbvio ter essa convicção. Porque realmente, sabe, quando eu penso assim, o Senhor Jesus, Ele viveu 32 anos. A obra dele foi em 3 anos e meio. Não é uma questão de se você viveu a vida da igreja 40 anos, 30 anos. Certo, Marcos? Você que está há mais tempo. Né? Não é questão de quanto tempo nós estamos vivendo. O Senhor viveu 3 anos e meio, fez a obra dele em 3 anos e meio. Deus faz o que Ele quiser. Em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Nós temos que estar em Cristo. Amém. Isso nos dá todo o conforto, toda a segurança. Né? Temos que estar em Cristo. Oh, Senhor Jesus. E aí, voltando para Efésios, voltando para Efésios 2, o versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo é muito interessante. Ele fala assim, a graça é aquilo que, tudo que Cristo fez, todo, o melhor termo que eu acho que é o processo mesmo, que o Senhor passou, para chegar onde nós estamos hoje, ser disponível para nós como Espírito, porque no Velho Testamento não tinha isso.
Você queria experimentar Deus, o Espírito vinha, enchia os profetas, ungia os reis, né? E aparecia na tenda. Mas o Novo Testamento, a era da graça, Amém. Cristo, Ele entra em cada um de nós independentemente. Amém. Não é mérito nosso, é algo que Deus fez. Amém. Só que aí, mediante a fé. O que é a fé? A fé é uma habilidade de você tornar real coisas que você não vê. Coisas que você não vê. Eu gostei muito do exemplo da porção que fala assim: nós temos olhos, certo? Você vê uma floresta, vamos supor, verde, você entende que aquilo lá é a cor verde relativa às árvores, né? Ou você ouve uma música com seu ouvido, e você entende, aquela música entra no seu ouvido e você, a música se torna real para você, e isso causa uma reação. Por exemplo, se é uma música de terror, sabe, filme de terror, você fica assim. Se é uma música bonita, agradável, você se sente bem. Mesma coisa com seus olhos. Quando a gente enxerga uma paisagem linda, um pôr do sol, uma cor, e aqui você olha aquilo, contempla, aquilo causa uma reação em você, e você fica muito feliz com aquilo, né? Aí se é uma tempestade, raio, trovão, como é que é? Explosão, como é que chama? Tempestade bomba, que está acontecendo agora no sul, e está com ameaça de vir aqui também. Tornado bomba, né? Aí você vê o tornado chegando, qual que é a sua sensação? É a mesma de quando você vê o pôr do sol? Lindo. Percebe? Os seus olhos interpretam alguma coisa, e aquilo causa uma reação em nós. A fé é a mesma coisa. A fé é a nossa habilidade de entender a palavra de Deus. É a nossa capacidade de compreender Deus e Ele se tornar real para mim. Amém. Então tem as duas coisas. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, eu criei porque eu criei. Mentira. Alguém pregou o evangelho para você, né? O Espírito te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, você creu. Então a graça de Deus chegou até você e você creu. E aí você foi salvo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Tá, Cristo se tornou realidade em mim, eu consegui entender, isso se tornou real para mim, como fala em Hebreus capítulo 11:1, né? Que a fé eu até tenho dificuldade de falar, substancialização, né? Das coisas que não se vê, né? Mas por que a minha fé flutua? Por que a minha fé varia? Por que tem dia que eu me sinto, que eu sinto que está indo bem, mas tem dia que eu estou fraco? Aí nós temos que olhar para Cristo. Nós temos todo momento que você sente fraqueza na fé. Senhor, não está funcionando, as coisas não estão acontecendo. A palavra, nós temos que olhar para a palavra. Amém. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Amém. E falar que nem quando o Senhor Jesus andava e falava assim, você crê? Fala assim, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Vocês lembram, né? Sim. Crê na palavra de Jesus. Amém. Não, sabe, muitas pessoas, hoje em dia, né, as pessoas falam assim, vai dar certo. Vocês não viram, né? Vai dar certo. Tem uma onda aí, pensamento positivo. Vai dar certo. Irmãos, tem coisa que você não pode falar assim, vai dar certo. Você tem que se voltar para o Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, para que dê certo. Somente no âmbito do trabalho profissional, quando você tem clientes e tem situações diferentes, quem não tem o Senhor, até quem tem o Senhor, fala assim, vai dar certo. Força do pensamento positivo, irmãos, não é força do pensamento positivo que nós temos que seguir. Nós temos que seguir Cristo. Amém. Nós temos que crer no Senhor, ter fé Amém. No Senhor, né? Agir de acordo com crer naquilo que o Senhor está fazendo. Amém. Então, a fé é uma coisa que cresce em nós.
que se desenvolve em nós, pouco a pouco, ao longo de toda a nossa vida. Nós temos que orar para o Senhor dar longevidade para nós, porque cresce muito devagar. Então nós temos que pedir: Senhor, me ajuda, Senhor. Amém. Pouco a pouco, eu quero que minha fé cresça em Ti. Oh, Senhor Jesus. Aí uma outra pergunta que nós fizemos, né? E se eu não sentir nada? Não ande pelo sentimento. A fé não está relacionada com sentimento. Streamlick, né? Ou vamos lá, vamos colocar aqui, né, uma banda. Traz a banda aqui, aquela banda da Batista que você falou lá, lindona. Traz a banda aqui. Aí apaga a luz, vamos fazer luz escura, estroboscópica. Quando eu trabalhava na peça de teatro, Maranata, né? A gente tinha tudo isso aí para emocionar as pessoas. É uma peça de teatro, aí tinha luz, fica piscando, aquela música lá, né? Todo mundo cantando, todo mundo fica, olha, eu estou sentindo. Não precisa sentir nada, irmãos. A fé não precisa sentir nada. A fé não depende de coisas externas. A fé, vamos ler lá, 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. E o outro versículo, Hebreus capítulo 13. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então o Senhor não muda. O mesmo que Ele era no primeiro século, Ele é hoje, Ele não muda. Ele é o mesmo. Não fale que 13:8. Então a palavra do Senhor podemos confiar, irmãos. Amém. A palavra de Deus nós podemos confiar. Nós não dependemos de coisas externas, precisamos agir de acordo com a palavra do Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Então, para finalizar, eu vou passar para os irmãos, né? Graça é Deus que passou por todas as situações para poder entender as nossas condições, conhecer o que é sofrimento humano e como Espírito entrar dentro de nós para ser o nosso suprimento. E fé é receber e tornar real essa realidade na nossa vida. Que realidade? A realidade que Cristo é aquele que passou, é o próprio Deus que passou por todas as situações, as circunstâncias, os sofrimentos, sabe o que é ser homem, e Ele é próprio Deus intercedendo por nós perante o Pai. Esse Cristo pode resolver todos os nossos problemas. Amém. E aí a pergunta que fica, final: eu estou tentando viver a vida cristã por mim mesmo ou recebendo pela fé a graça disponível em Cristo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer.